Olá, saudações e boas-vindas ao primeiro episódio do Cocriando na Podosfera dessa temporada de 2025. Chegamos ao ano de 2025, completando aí 7 anos de projeto na Podosfera, né? Portanto, esta sendo a 7ª temporada do nosso podcast. E esse primeiro episódio, ele será dedicado ao tema Gestão da Informação e Etnografia na Podosfera, bases para a transição de um podcast acadêmico, com base em um artigo publicado na Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, a RBBD, que teve aí as transições pelas quais o nosso projeto passou na Podosfera, né? Desde a etapa de testes realizados em 2018, até o efetivo lançamento em 2019, até a sua primeira transição no ano de 2020 e a mais recente transição no ano de 2023. Então, para nós é um motivo aí bem especial comemorar esses 7 anos de projeto na Podosfera, apresentando para vocês um pouco dessa abordagem, né, que nós compartilhamos nesse artigo científico publicado agora no mês de janeiro de 2025. Bom, primeiramente, por que relacionar, né, a gestão da informação na podosfera com o método etnográfico ou a etnografia? Foram muitas, né, as lacunas até então em torno de metodologias de pesquisa que pudessem contemplar as características próprias dos podcasts, enquanto objetos de estudo, enquanto possibilidades de comunicação remota, e mesmo em ambientes corporativos ou ambientes universitários, né? Então, esse artigo, publicado em 2021, dos autores Marcus Lundström e Thomas Lundström, foi publicado em 2021 com o título original Podcast Ethnography, e que nós traduzimos livremente, né, para a língua portuguesa como etnografia na podosfera, porque contempla o método etnográfico através, né, ou seja, perpassando por dentro das principais plataformas de áudio e dos principais conteúdos produzidos nesse ambiente que caracteriza a podosfera. A base de aplicação desse método consiste no que nós chamamos de triangulação que nós ilustramos em forma de pirâmide, né, para demonstrar as inter-relações existentes entre cada variável da letra E, que os autores trouxeram como explorar, engajar e examinar. Ou seja, partimos da exploração de um podcast para, na sequência, haver o engajamento com a comunidade ouvinte, ou mesmo a comunidade que produz, né, o podcast enquanto mídia, e examinar esse material na perspectiva de técnicas próprias para análise de conteúdo. Então, no artigo de 2021, né, os autores aqui referenciados, eles trouxeram essa análise com base em um podcast já consolidado, né, no âmbito lá dos ouvintes norte-americanos, e também um podcast aí de natureza internacional. Para esse nosso estudo de 2025, né, publicado agora em 2025, mas desenvolvido em 2023, nós aplicamos esse método internamente aqui no nosso projeto na podosfera, onde nós partimos dessa triangulação, né, na perspectiva de explorar, de engajar e de examinar todo o conteúdo produzido até então, né? Na época nós estávamos ali na transição de 2023, então nós tínhamos ali 5 temporadas, né, aqui do podcast para analisar o conteúdo. Hoje chegando efetivamente à nossa 7ª temporada. Então, nós fizemos toda a análise e constatamos que na época, quando nós hospedávamos o nosso conteúdo lá na plataforma PodCloud, até o mês de julho de 2023, nós tivemos até então, até aquela época, 135 episódios publicados,
contando aí com o episódio da fase de testes lá em 2018, né? Então, entre os meses de agosto de 2019, quando foi efetivamente o lançamento aqui do nosso projeto, até julho de 2023, alcançamos esse quantitativo de 135 episódios. Um por um foi analisado para que nós pudéssemos chegar ao resultado aí desse artigo que foi publicado recentemente. Partimos, então, da realização de alguns rankings, né, dessas temporadas. Então, por exemplo, o ranking na PodCloud, né, segundo dados da PodCloud, onde lá nós alcançamos 11.852 downloads e reproduções, em se tratando aí de estatísticas, né, de acesso e de downloads. A partir desse número, nós fizemos aí um ranking para elencar os episódios mais ouvidos na plataforma PodCloud, quando o projeto foi hospedado lá. Tanto que nós temos aqui uma relação, né, de primeiro a quinto lugares, né, da primeira à quinta colocação, sendo em primeiro um episódio sobre o tema 3, né? Esse episódio, ele acabou sendo deletado em virtude de um erro no arquivo, né, quando nós fizemos aí a conversão, a migração de plataformas, mas ele foi efetivamente um dos primeiros a serem lançados. Foi publicado no dia 17 de agosto de 2019 e alcançou o total de 3.430 downloads e reproduções, né? Então ele figura aí como o primeiro lugar, considerando aí as temporadas de 2019 e 2020, né? Trouxemos aí 2 temporadas aqui num quadro que consta no artigo, né? Onde nós elencamos aí os 5 episódios mais ouvidos. Em segunda colocação, de 2019 e 2020, nós tivemos o episódio intitulado Acessibilidade Informacional no Ensino Superior, a urgência de um livro inclusivo, publicado no dia 1º de abril de 2020 e gravado também em 2020, né, no mês de fevereiro, na ocasião de uma palestra que ocorreu em um evento lá na Universidade Estadual do Ceará. E foi bem importante, né, porque nós continuamos aí com esse modelo de captação de palestras aí em auditórios de universidades. No total, até aquela época, até 2023, o episódio aí tinha alcançado 218, né, o quantitativo aí de 218 downloads e reproduções na podosfera. Na sequência vem um episódio sobre currículo Lattes, o nosso episódio piloto intitulado Descobrindo a Biblioteca em Podcast e serviço de referência em bibliotecas universitárias. Da mesma forma, utilizando aí essa metodologia de pesquisa, nós analisamos e compusemos o ranking dos 5 episódios mais ouvidos em 2021 e 2022, né? Pegando aí também 2 temporadas. Onde se sobressaiu em primeira colocação o episódio intitulado Elaboração de Produtos e Serviços de Referência e Informação. Em segundo lugar, o lançamento da cartilha para o plágio, eu digo não. Em terceiro lugar, políticas de indexação, teoria e prática aplicadas em catálogo online. Em quarto lugar, cultura e espaços maker em bibliotecas. E, em quinto lugar, sexta Semana Nacional de Arquivos, um registro aí feito a partir de uma transmissão ao vivo de canal no YouTube, né? Chegando ao ranking dos 6 episódios mais ouvidos em 2023, com base nos dados da PodCloud. Por que 6 episódios, né? Porque em quarta colocação tivemos um empate, né? Então nós consideramos aí 6 episódios no total. Em primeiro lugar, pesquisa científica e o desenvolvimento de ativos de propriedade intelectual. Em segundo lugar, tendências de pesquisas em gestão da informação e do conhecimento. Terceira colocação, para similaridade ou plágio, o uso do Turnitin para integridade acadêmica na USP. Em quarto lugar, empatados, né? Dicas para a elaboração de projeto de pesquisa e trajetória e motivações do grupo de estudos Filhas de Avalon. E em quinto lugar, metodologia da pesquisa em estudos literários. Partindo então daquela época, nós fizemos efetivamente aí a transição para Co-Criando na Podosfera em setembro de 2023, em simultâneo com a migração de plataforma de hospedagem, né?
onde devido à descontinuidade da PodCloud no Brasil, nós tivemos que optar por uma outra plataforma de hospedagem. E essa plataforma escolhida, por razões de custo-benefício, foi a Podcastix, onde nós temos aí o nosso site, onde nós publicamos o nosso conteúdo, inclusive conteúdo exclusivo, né, que vocês vão encontrar só lá no site da Podcastix, e onde nós conseguimos aí distribuir o conteúdo em áudio nos principais agregadores de podcast, inclusive no nosso canal do YouTube. Além dessa base metodológica, né, que nós apresentamos aqui no artigo, partindo aí dessa etnografia na podosfera, nós também realizamos uma breve pesquisa bibliográfica na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDTD, onde o nosso objetivo foi ter o quantitativo exato de teses e dissertações publicadas sobre podcast, né, que traziam aí na busca a palavra podcast. Portanto, no artigo, nós temos aí um gráfico datado do dia 15 de agosto de 2023 e cujo link ainda está ativo, né, na descrição, para que vocês possam aí acessar esse link e constatar a evolução desse quantitativo de teses e dissertações publicadas na BDTD. Na época, nós obtivemos o resultado de 156 registros, sendo 10 teses e 146 dissertações. Dentre estas, a primeira publicação sobre o tema podcast data de 2007. E aí nós ilustramos em forma de gráfico, né, esse quantitativo, e na sequência, no referencial teórico, nós analisamos, né, focamos na análise das 10 teses. E nós justificamos, né, devido aí ao extenso corpus para análise, considerando aí as mais de 100 dissertações, né, recuperadas. Então, nós focamos em analisar as 10 teses, e todas elas estão listadas, né, nas referências e a análise no decorrer do nosso referencial teórico. São publicações bem importantes, bem basilares, né, para quem deseja aí trabalhar com podcast, tanto na perspectiva prática mesmo, né, do mercado de trabalho, para entender como é que funciona aí todo o viés de produção, mas também para quem deseja pesquisar a temática, né, enveredar aí pelo caminho da pesquisa para efetivamente, né, adentrar em publicações sobre o tema. E finalizamos, né, efetivamente aí com as fases de transição do nosso podcast, que nós atrelamos a perspectiva da gestão da informação. Por isso aí, né, indo ao encontro do título do nosso artigo. Então, nós definimos basicamente 10 fases para a transição do nosso podcast acadêmico, tá? São elas: a definição da nossa linha editorial, que com o passar das temporadas, né, foi se modificando e se aperfeiçoando, até de fato nós chegamos agora na proposta de cocriação audiovisual, que também chamaremos de cocriação bibliotecária, né, nós vamos trabalhar também muito nessa linha no decorrer dessa temporada de 2025. Tivemos a segunda fase, a segmentação de público-alvo, que de acordo com a linha editorial, essa segmentação de público também foi mudando, mas dentro da proposta da educação, né? Tivemos um pouco dessa mudança, mas nunca saindo aí do nicho de educação e das ciências sociais aplicadas. Terceira fase, a análise das estratégias de gravação e edição de áudio, onde nós propusemos a captação de palestras realizadas em auditórios e universidades, em transmissões ao vivo, né, que foram aí produzidas para o canal do YouTube, para mídias sociais também, da biblioteca onde nós sediamos o projeto, né, na época, o que exigiu a quarta fase, que foi a realização de testes e prototipação de espaços de gravação, mas também de maneiras de se gravar o conteúdo, né? Nós partimos aí sempre do pressuposto de que o áudio, ele sempre, na maioria das vezes, né, vai ser característico como a captação de áudio em meio a uma live, né, em meio ao live streaming, formato esse que se predomina, né, aqui no nosso projeto,
e mantivemos aí esses testes de prototipação para que nós pudéssemos avançar para o conteúdo híbrido, né? Aquele gravado simultaneamente aí no ambiente presencial e também remotamente. Então, dependendo aí do ambiente, nós temos aí essa alteração na captação de áudio e, consequentemente, quando o público ouvinte, né, tiver acesso a esse conteúdo. Como quinta fase, tomada de decisão sobre a plataforma para a hospedagem. Testamos aí algumas plataformas e na relação custo-benefício, dentre outras funcionalidades, a Podcastics foi a escolhida, né? Para que nós pudéssemos seguir com o nosso projeto na podosfera. Sexta fase, a retroalimentação do conteúdo na podosfera. Esse também foi um fator determinante para que nós escolhêssemos, né, a Podcastics, porque nós tínhamos aí alguns episódios que precisaram ser retroalimentados, né, no nosso projeto. E um deles foi justamente o episódio de teste, né, de 2018, que entrou posteriormente aqui na nossa plataforma, né, porque como ele foi de testes, então ele estava hospedado na SoundCloud, né, onde nós não tivemos tanto êxito na gestão do projeto, e aí nós trouxemos para Podcastics com a data em específico, aquela mesma data de 2018, em que ele foi publicado na podosfera. E por isso essa retroalimentação, né, como fase determinante aí para a gestão de informação. Sétima fase, o monitoramento da distribuição do conteúdo nos agregadores de podcast. Isso é muito importante, porque nós tivemos um registro lá em 2019, bem no início, de que um dos áudios ele começou meio que a falhar, né, em um dos agregadores, que foi o Spotify. Então nós tínhamos uma bolsista na época que ela constatou, né, aquela situação, e logo de pronto, né, nós corrigimos, e por isso nós trouxemos esse monitoramento que é muito importante ser feito. Como é que esse conteúdo está chegando, de fato, nos agregadores de podcast, né? São muitas plataformas de áudio, cada um de nós tem a sua preferida, né, para consumir aí o seu conteúdo, então é muito importante o podcaster estar ciente aí de como esse conteúdo vem chegando para todas essas plataformas. Oitava fase, a escolha de mídias sociais para o engajamento com o público. Predominantemente utilizamos aí o Instagram e o LinkedIn, né, onde o alcance foi muito bom, mas prioritariamente o nosso foco foi no YouTube e continua sendo no YouTube, né, mas aí nós não podemos aí prescindir, né, das outras mídias sociais que também têm um alcance bem importante para a divulgação do conteúdo. Nona e penúltima fase, a produção de pocket content. Chamamos aí de conteúdo de bolso, né? São os shorts, né, do YouTube, os reels do Instagram, os trailers, né, do Spotify. Então, nós precisamos também trabalhar nessa perspectiva de conteúdos mais enxutos, mais segmentados e mais direcionados para uma necessidade de informação. E nós planejamos aqui, né, que essa seja aí também uma das frentes que nós atuaremos no decorrer dessa temporada de 2025. E chegando à última fase, 10ª e última fase, a efetiva elaboração de diretrizes para a gestão de informação. E aí entra a atuação do bibliotecário e da bibliotecária, né, em trabalhar em conjunto aí com o podcaster para poder definir os melhores caminhos de gestão de informação, seja na perspectiva da gestão de projetos, seja na perspectiva de cocriação de valor, né? Então, é muito importante que nós possamos atuar nessa frente, porque o produto final acaba sendo acervos, né? No caso, acervo sonoro, acervo audiovisual, sendo produzido e distribuído para um grande público com crescimento cada vez mais exponencial. E foi esse crescimento exponencial, né, que nós constatamos aqui com o nosso projeto, e que eu finalizo esse episódio agradecendo muito a cada pessoa ouvinte que nos acompanha, tanto
nas plataformas de áudio, como também no nosso canal no YouTube. Quando estávamos atuando em um projeto de extensão, né, também fica a nossa gratidão. Lá no início, né, quando de fato trouxemos a ideia e fomos fazendo na tentativa e erro, como parte ainda da produção técnica, né, de uma dissertação defendida no PPGC e UFC. Então, desde aquela época, nós viemos maturando ideias e, com a ajuda de muitas pessoas, conseguimos colocar em prática todo esse conteúdo produzido, né? Hoje nós passamos de 230 episódios produzidos e disponibilizados na Podosfera. Efetivamente, este de hoje é o episódio de número 237, iniciando aí a 7ª temporada neste ano de 2025, para que a gente possa apresentar mais produções, né, em consonância aí com o paradigma da cocriação, que nós trazemos para cá como cocriação audiovisual e cocriação bibliotecária. Agradecer em especial a minha parceira de sempre, bibliotecária Joana Páscoa, estrategista digital do projeto Cocriando, que em breve produzirá séries também aqui para o nosso podcast, e que ela também coordena, né, aí o canal no YouTube. Agradecer a cada pessoa colaboradora, são muitas pessoas, dentre docentes, discentes e técnicos administrativos em educação, que nos proporcionaram, né, esse resultado para 2025. E, em especial, todas essas pessoas, acredito eu, estão representadas pelos coautores, né, e pela coautora desse artigo, né? Hoje, bibliotecários e bibliotecária. Então, nós tivemos aí o João Otávio, o Evandro Leandro, o Luiz Alain e a Ariadila Mesquita, que no decorrer aí de todo esse processo de projeto, né, na Podosfera, estiveram aí com a gente e deram a sua contribuição, cada um dentro aí da sua expertise, dentro das suas competências, ok? Então, hoje, somando aquele quantitativo, né, que eu apresentei de downloads e reproduções, de 11.852 em julho de 2023, nós podemos somar ao quantitativo já da Podcasts, né, que exatamente hoje aí estamos em 1.600. Na soma, nós passamos aí de 13.400 downloads e reproduções na Podosfera, graças a vocês aí que nos acompanham, que acreditaram no nosso trabalho e que continuam aí conosco nesse caminho, tá? Teremos para esse ano, então, já produções agendadas, né, algumas gravações agendadas, novos parceiros e novas parceiras estão chegando, estamos trabalhando nessa perspectiva hoje de prestação de serviço de informação e acreditamos que esse é um caminho a ser trilhado pela nossa classe bibliotecária. Esse é o meu desejo, é o desejo da minha colega e parceira Joana Páscoa, e que nós possamos estar aí no decorrer dessa temporada e compartilhando aí projetos, ideias, né, e novas possibilidades de atuação para o bibliotecário e a bibliotecária. Um feliz ano novo, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à temporada 2025 do nosso Cocriando na Podosfera. Até a próxima. Obrigado.